Bom dia, meu querido, você que nos acompanha às segundas-feiras aqui no Boa Semana Central. Eu espero que você tenha tido um final de semana muito abençoado. Se você veio aqui às reuniões da igreja, tenho certeza que aproveitou tanta coisa boa que a palavra de Deus pode te abençoar, te instruir para viver e também curar, libertar. É uma bênção o nosso tempo na presença de Deus. E é claro, começando mais uma segunda-feira com aquela convicção de que todos os dias dessa semana serão banhados pela presença do nosso Deus, e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. E abençoado, né? Já voltamos com a palavra de Deus, um pouquinho, uma devocional que nós sempre temos aqui às segundas-feiras, mas fique agora com um louvor abençoado que a nossa equipe, o nosso ministério tem sempre caprichado para nos abençoar com a fé através da música. Já voltamos. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu trabalho já passou. Os seus feitos lá no campo terminaram seu amor. Numa festa sureste, é a volta do Senhor. A
Olha o que a palavra de Deus diz lá no livro dos Salmos, capítulo 139, versículo 13 a 16. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Aqui a palavra fala sobre aquele que é especialista em gente, aquele que nos conhece mesmo antes de nascer. Pela sua onisciência, ele já havia pensado em cada um de nós. Que coisa boa! Eu estava lendo um livro em que falava que um homem estava dirigindo um carro da marca Ford, e de repente algo começou a falhar no carro, começou a dar problema, e aquele cara parou e abriu o motor, começou a olhar, mas não encontrou nada de errado, porque não entendia nada de carro, né? Quase que nem eu. Se o carro parar, o jeito é desistir, porque nada a se fazer a não ser dirigir. Mas aquele homem ficou parado ali pedindo ajuda, e de repente parou alguém com um carro bonito, né? Um outro carro muito bonito, e desceu aquele homem alto, simpático, e perguntou se aquele homem estava tendo problemas. Aí ele disse: olha, eu não sei mais o que fazer. E aí aquele homem simpático abriu o capô, olhou, deu uma mexida e falou para ele: liga o carro de novo. Quando ele ligou, o carro pegou, e ele então ficou muito agradecido. Aí desceu do carro e falou: muito obrigado, né? Aquele sentimento gostoso de que quando alguém resolve nossos problemas, né? E ali ele disse: qual é o seu nome, né? E ele falou: meu nome é Henry Ford. E aí ele se deu conta de que aquele homem era o inventor, né? Aquele que criou a fábrica da Ford, entendia tudo dos carros que estavam em circulação. E ele sabia muito bem o que fazer. Afinal de contas, quem constrói um carro sabe onde está o defeito. Mas Deus criou eu e você, e somente Ele também pode fazer a nossa vida funcionar como se deve. Ele conhece ali os defeitos, Ele sabe também as virtudes, Ele sabe o que consertar, o que não consertar. Afinal, Deus, o nosso Pai, é especialista em gente, porque Ele nos criou. Eu gosto ainda no verso 13, olha, presta atenção naquele texto que nós lemos, que diz assim: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Olha que coisa interessante, né? Como é complexo o ser humano. Só para exemplificar, né, coisas básicas, nós somos dotados de sentidos especiais que nos possibilitam ver, ouvir, sentir, saborear os alimentos, além de criar os alimentos, né? Sentir uma gama enorme de cheiros e de gostos. Mas a lista de complexidade do ser humano só aumenta, né? Só aumenta conforme você vai conhecendo mais e mais. Se formos olhar como funcionam os hormônios, os neurotransmissores aqui que existem em nós, essas moléculas que regulam nossas funções corporais de tal forma absurdamente complexa, como alguém disse, como um átomo de ferro foi parar no centro de uma proteína chamada hemoglobina, que está em todo o nosso corpo, que é uma função fundamental para a vida, que transporta o oxigênio pelas nossas células. Fora tudo isso, como podemos encontrar, né, gente que sabe criar, gente inteligente como nós, como você, como o ser humano, né? Eu fico impressionado de ver, eu gosto muito de avião, né? Quando eu passo nesses aviões aqui em cima da gente, eu fico olhando e vejo aquela maravilha do ser humano poder idealizar, né, viabilizar. O ser humano é muito complexo, ele tem coisas excepcionais,
cria vacinas, né? Essa que nós estamos aí tomando, vacinas contra as doenças e as doenças em si, enfim. Mas quando nós olhamos tudo isso, nós temos o grande privilégio de saber ainda que nós somos participantes de qualidades que só Deus pode nos conceder. Nossa existência por si só, ela comprova que somos feituras de um Deus criador de todas as coisas, e Ele fez tudo engenhosamente. A criação, né, nós seres humanos nos dobramos diante de um Deus assim, e eu acredito que só a existência do ser humano com tudo o que ele é capaz de fazer já é suficientemente algo que comprova a existência de um Deus, porque só um Deus que pôde criar alguém à sua imagem e semelhança. Deus é maravilhoso, Ele nos fez, somos formados por Ele e Ele nos conhece desde sempre. Mas ainda com tudo isso, a semelhança daquele homem que tentou consertar aquele carro e não conseguiu, depois veio o Criador e conseguiu, nós somos aqueles que somos criados para ter comunhão com Deus. Sem Jesus, né, segundo a palavra aqui, a Bíblia, e ele também mostra pela experiência, nós nada podemos fazer. Nós lemos em João capítulo 15, versículo 5, assim: Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Uma das coisas que nós percebemos na nossa vida e na criação é que nós ficamos completamente desajustados sem a essência de Deus em nossa vida. Apesar de todas as características que nós temos e conhecemos, só podemos funcionar direito quando temos Jesus em nós, porque Deus nos formou, nos fez, e o complemento é a comunhão com Ele, e isso hoje se dá através de Jesus em nós. Quando encontramos alguém completamente perdido, sem ânimo, confuso, certamente falta o componente principal daquela vida que foi danificado pelo pecado. A falta de Cristo na vida. Isso mostra uma pessoa confusa, uma pessoa com defeito, que não sabe por onde começar a vida, não sabe como ela funciona. Por isso estão muitas pessoas extremamente complicadas, né? Nós encontramos hoje muita gente complicada, cheia de problemas emocionais, problemas mentais, problemas de toda a espécie, porque ela procura soluções. As soluções sem Deus, elas são paliativas. Deus tem que ir no centro do problema. Eu costumo brincar com algumas pessoas à volta de mim que fazem determinadas terapias que são jeitos alternativos para alguma espécie de cura, alguma espécie de doença, para alguma doença, e vai naquilo, insiste até que se rende a uma solução definitiva, seja uma cirurgia, seja um transplante, ou seja uma forma definitiva de curar uma doença que foi protelada por muito tempo. Não adianta as coisas paliativas, tem que ir direto na solução dos problemas, sem procrastinar, né? Sem demorar. Sabe aquele aparelho que você compra às vezes, né, lá na loja e dá um azar danado de vir com defeito e não há quem conserte aquilo, né? Nada pode resolver? Assim é o ser humano sem Cristo. Assim é o ser humano que fica sem Deus. Ele até usa terapias alternativas, mas sem Deus não tem jeito. Ele não consegue viver como Deus nos criou para viver, nos projetou para viver. Não foi assim com a gente quando estávamos sem Deus, perdidos também? Não era assim com você? Não era assim comigo? Eu me lembro como eu era perdido, confuso, problemático, e eu não tinha a solução do problema até que alguém um dia providencialmente veio falar de Jesus para mim, e eu encontrei descanso pela graça de Deus e soube que minha vida seria completa e o componente principal que faltava
era Jesus que deveria me fazer de novo, me dar uma nova vida, e isso foi para mim grande libertação. Mas graças a Deus, Jesus é o especialista. Eu costumo brincar que Jesus é o especialista de Deus, o mecânico de Deus, né? Não mecânico que é de carros, né? Eu estou falando sobre o Ford, mas ele é o médico dos médicos que conhece a essência do ser humano. E ele veio nos curar, né? Pela sua especialidade dos nossos problemas todos. Isaías 53, versículo 4 e 5, nós encontramos o versículo assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus veio resolver o problema principal, que é a causa de toda a nossa confusão. Devido ao pecado, as nossas dores e enfermidades, ou como pode ser interpretado, os nossos sofrimentos e as nossas tristezas, são decorrentes da separação de Deus, deixando-nos completamente, eu gosto dessa palavra, desajustados, né, ou doentes. O pecado não só é um crime na qual fomos condenados à morte, mas uma doença que causa a morte da nossa alma, da nossa psique, da nossa vida, e a qual Cristo providenciou a cura, tomando sobre si todas as nossas mazelas, as nossas doenças, nossas enfermidades de alma. Pelos sofrimentos aos quais ele passou, ele nos comprou para o Espírito Santo, e a graça de Deus nos devolve a um estado de saúde, porque pela cruz do Senhor Jesus Cristo, o domínio do pecado ele é quebrado em nossas vidas, e nós somos fortificados contra as coisas que alimentam uma doença que só Jesus pode curar, e não tem outro remédio, que é a falta de Deus, que é o pecado na vida do ser humano. E 1 Pedro lá, quando o apóstolo fala a repetição de Isaías, né, diz também, ele levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Você vê lá no Antigo Testamento, tudo se cumprindo em Jesus, que é o médico dos médicos, o especialista em gente. Aí eu te pergunto, né, agora, você se considera uma pessoa com muitos problemas? Acha que sua vida está toda desarrumada e precisa ser feita de novo? Quantas vezes, né, a gente ouve pessoas dizendo: ah, se eu pudesse começar tudo de novo. E eu digo assim: pode, não você, mas em Cristo ser uma nova criatura. Muitas pessoas se acham derrotadas, incapazes, inadequadas, mal amadas, complicadas, de difícil trato. O ser humano, né? O ser humano. Eu conheço um escritor que dizia assim: quanto mais conheço o ser humano, mais admiro as onças. Mas Deus não está interessado em onça. Ele está interessado em nós, o ser humano, o seu filho e filha, que ele regenerou para sermos os filhos mais novos, e na qual Jesus Cristo é o filho mais velho, e ele para isso nos deu condições de cura. Essas pessoas todas que foram pervertidas nos sentimentos por causa da falta de Deus, do pecado, né, que deu uma confusão nos sentimentos todos aí, inverteram a ordem das coisas, mas Deus pode devolver tudo de volta.
Jesus Cristo, ele é esse especialista de Deus para dar descanso e curar as feridas causadas pelo pecado. Creia na sua cura e no seu novo nascimento em Cristo, porque quando você olha para Jesus, vê o amor incondicional de Deus e sua aceitação incondicional para você e dar descanso à sua alma. É Jesus a cura para a nossa vida, Ele nos dá o descanso, Ele nos cura, Ele é especialista em gente. Qual é o seu pior problema, ou os piores problemas, ou o conjunto de tudo? Descanse em Cristo. Jesus Cristo é a solução para a sua vida. E quanto mais você conhecê-lo, mais centrado, descansado e sarado e sarada você será. Este é o meu recado para você nesta semana, que o seu maior desafio seja conhecer Jesus e a força do seu poder curador na sua vida e na minha vida. Este é o meu desafio de todos os dias. Todas as vezes que eu me pego nas minhas complicações, eu digo: Senhor, eu estou aqui no seu divã, cuida de mim, eu quero crer mais no Senhor do que olhar para mim. Enquanto mais olhamos para nós mesmos, mais desanimados ficamos. Mas quanto mais olhamos para Jesus, menos foco há em nós e mais foco há nele, e assim a cura para as nossas almas, para as nossas vidas. Tenha uma excelente semana, que o Senhor seja com a sua vida. E nos vemos nesta semana aqui na igreja, para a glória de Deus. Já terminamos aí as obras, a pintura, já terminamos as obras, agora estamos de novo no nosso templo, limpinho, bonito, esperando todos vocês. Deus abençoe, grande abraço.